Olá, gente, graça e paz. Boa tarde para quem é de Orlando, boa noite para quem é do Brasil, porque são 5 da tarde aqui em Orlando, 18 horas no horário de Brasília. Quero dar as boas-vindas a vocês aí que começam a entrar. Esta é a segunda noite da Semana da Escola Bíblica aqui no meu Instagram. E hoje, um dia muito especial, eu reservei para vocês uma microaula muito importante sobre os 10 erros que os professores mais cometem na escola bíblica e como evitá-los. Quais seriam, então, os 10 erros que os professores de escola bíblica mais cometem e como evitar esses erros? E eu quero alcançar o seu coração com esta microaula. Por isso eu quero dar a você também aí uma oportunidade para você convidar os seus amigos, convidar pessoas da sua igreja. Olha, Pastor Lécio vai dar agora uma aula sobre os 10 erros que os professores mais cometem na escola bíblica e como evitar esses erros. Ligue também para os seus pastores, seus líderes. É uma oportunidade agora de aprendizado, de crescimento nessa questão da identificação desses 10 erros e de aprender como driblar, como evitar esses 10 erros. Então, pega esse aviãozinho que está aí embaixo, clique, mande para todo mundo dos seus contatos e vamos aproveitar esse tempo para o nosso crescimento. Enquanto vocês vão entrando, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos, na verdade, dando um e-book com todo o conteúdo da aula que eu vou dar hoje. Quem desejar receber esse e-book é muito simples, basta você começar a me seguir aí no meu Instagram. Você já sabe, meu Instagram você já está acionando aí com ele, né? PR Lécio, não é isso? PR Lécio é o endereço do meu Instagram. E se você entrar aí no meu Instagram, você vai lá, comece a me seguir, não é isso? E precisa mandar uma mensagem no meu direct dizendo assim: eu quero o e-book. Então, 2 passos. Comece a me seguir no Instagram e mande uma mensagem no meu direct dizendo: eu quero o e-book, não é isso? Então, hoje a nossa microaula será com o tema os 10 erros que os professores mais cometem na escola bíblica e como evitá-los. Então é uma aula de capacitação, de preparação, é uma aula de vacinação, né, daqueles que lidam com o ensino da Bíblia. Eu apenas quero dar a você uma chance de trazer mais pessoas. Eu dou uma aula na internet, pastor, nós perdemos, se soubéssemos que seria esse assunto, teríamos chamado mais gente. Então, estou dando aí esse tempo para você chamar mais pessoas, convidar amigos, olha, venham participar, a aula começa daqui a pouquinho, 1 minutinho no máximo, a gente já vai começar, para que as pessoas tenham a chance de também apreciarem e participarem. Enquanto a gente não começa a aula, deixe-me reprisar essa notícia, não é isso? Um e-book muito bem feito, com todo o conteúdo dessa aula. Eu estou dando esse e-book para quem desejar recebê-lo. Basta fazer 2 coisas. A primeira, começar a me seguir aí no Instagram. E a segunda, mandar uma mensagem para o meu direct dizendo: eu quero o e-book. E aí você vai receber uma mensagem sobre como você poderá baixar o seu e-book. Você vai ter isso gratuitamente, ok? Muito bem, então vamos iniciar a nossa microaula, não é isso? Tema da microaula: os 10 erros que os professores mais cometem na escola bíblica e como evitá-los. Gente, a tarefa de ensinar a Bíblia é uma tarefa extraordinária. E hoje nós vamos tratar sobre isso. Apenas esclarecendo aí, você precisa mandar uma mensagem no meu direct. Tem gente mandando a mensagem aqui agora na live, mas o importante é você passar a me seguir e mandar uma mensagem no direct do Instagram, dizendo: Pastor Lécio, eu quero o e-book. Vou mandar só para quem quer, porque é um assunto muito importante, o assunto dessa microaula de hoje. Os 10 erros que os professores mais cometem na escola bíblica e como
evitá-los. Então, a tarefa de ensinar a Bíblia é muito importante, é uma oportunidade extraordinária. Um professor de uma classe na escola bíblica tem um privilégio, uma oportunidade de impactar muitas vidas. Ele tem muitos encontros. Se, por exemplo, você é professor de uma classe de escola bíblica na sua igreja, e essa classe funciona todo domingo ou toda semana, você tem mais de 50 encontros durante um ano, portanto, uma tremenda oportunidade de impactar vidas, de transformar vidas com a palavra de Deus. Então vamos ver, será que você tem cometido esses erros? Será que você conhece pessoas que têm cometido esses erros? Será que esses erros fazem parte da sua história? A minha lista é composta de 10 erros, porém a gente sabe que há muitos outros, né? Cada um tem a sua lista própria, né? Mas esses 10, eu quero dizer para vocês o seguinte: é o fruto de observação. Você sabe que há 40 anos eu trabalho ensinando quem vai ensinar, preparando professores, escrevendo para professores, né? Já andei o Brasil inteiro, em todos os estados do Brasil, ensinando sobre isso, aqui também nos Estados Unidos, em vários estados, e a gente recolheu alguma experiência que nos capacitou a destilarmos dela esses 10 erros, não é isso? São 10 erros que comprovadamente as pessoas praticam com muita reincidência por N fatores, eu vou mencionar aqui, na escola dominical. Então, na escola bíblica. Então você vai acompanhar comigo esses 10 erros aí, e você vai ter um papel, é sempre bom você ter um papel em mãos, você tem uma caneta, e você vai acompanhando, e se você ainda pode, chame pessoas, clique aqui nesse aviãozinho, mande para os seus contatos. Olha, está começando, já começou aqui a microaula sobre como esses 10 erros, como podem ser evitados. Então vamos lá. Primeiro erro que muitos professores cometem é o erro de parar de estudar a Bíblia. Esse é o erro. Parar de estudar a Bíblia. Eu tenho um pensamento que eu coloquei aqui: quando você parar de estudar a Bíblia, faça um favor para o reino. Pare de ensiná-la. Olha que coisa. Quando você decidir parar de estudar a Bíblia, por favor, faça esse grande favor para o reino de Deus, pare de ensiná-la. Porque parar de ensinar a Bíblia é um erro muito sério. Por que razão muitos professores param de estudar a Bíblia? Eu vou enumerar aqui algumas delas. Primeiro, parece óbvio, né? Porque já estudaram. O que é isso, pastor? Olha, pessoas que já estudaram a Bíblia no passado pensam assim: olha, já estudei a Bíblia, não preciso estudar mais, porque já estudei, estou pronto para ensiná-la. É um crasso erro. O fato de você já ter estudado a Bíblia não pode servir de álibi, de desculpa para você não estudá-la mais. Pelo contrário, se você a estudou mesmo para valer, você sabe que precisa continuar estudando. A Bíblia é um livro de estudo diário para quem a ensina. Um professor na escola bíblica não pode parar de estudar a palavra de Deus. É o primeiro erro, e a primeira razão é porque já estudei. Segunda razão, porque já sou crente há muito tempo, né? Já sou crente há muito tempo, como se tempo de vida cristã fosse um diploma, uma capacitação, um certificado para você se sentir capacitado a ensinar a Bíblia. Uma pessoa pode ser membro de uma igreja há 10, 15, 20, 50 anos e sequer ter lido a Bíblia, quanto mais estudado. Então, o tempo de vida cristã não é desculpa para parar de estudar. Outras pessoas dizem assim: estudar é coisa para quem não crê. Isso aqui é sério. A pessoa pensa: não, quando eu for ensinar, o Espírito Santo vai agir e vai falar através da minha vida, não sou eu que preciso ensinar. Olha, eu creio que o Espírito Santo vai falar através da sua vida, mas eu não creio que ele vai fazer isso sabendo que você pode estudar a palavra, sabendo que você tem oportunidade de estudar a palavra. E quanto mais você estudar a palavra, mais o Espírito Santo vai agir através da sua vida. Mais o Espírito Santo vai poder abençoar pessoas através de você. Então não é parar de estudar, é estudar mais profundamente para o Espírito Santo usar mais você ainda.
Outra razão que as pessoas apresentam é porque ninguém estuda mesmo. Ah, pastor, para que eu vou estudar? Ninguém estuda, qualquer coisa que eu falar lá, todo mundo vai aceitar, e aí nivela por baixo, partindo do princípio que ninguém estudou, como aquele ditado, né? Em terra de céu, quem tem o olho é rei. Não, eu dou uma lida rápida, não preciso estudar, ninguém nem vai reparar que eu estudei. Isso é um erro muito sério, porque você está se enganando, está enganando os alunos, e se você não estudar, você pode até, sem perceber, ensinar coisas erradas sobre a Bíblia para os seus alunos. Então, independente da atitude dos alunos, o professor precisa ser um incansável estudante da Bíblia. Outra desculpa que as pessoas apresentam para parar de estudar a Bíblia, elas não sabem como estudar a Bíblia. Ah, pastor, a Bíblia é um livro muito complexo, eu não sei como que eu vou estudar, eu não sei como que eu vou, qual metodologia eu vou usar. Olha, nesse tempo que a gente vive, é muito fácil você conseguir essa informação. Se você digitar aí no Google métodos de estudos bíblicos, você vai ver em situações, em formas diferentes de você estudar a Bíblia. Então, se você não sabe como fazê-lo, informe-se, instrua-se, peça conselho, aprenda como fazer e você vai estudar a Bíblia sempre. Eu quero indicar, inclusive, para você um livro, o título é Métodos de Estudo Bíblico, foi escrito pelo pastor Walter Henriksen e foi editado pela editora Mundo Cristão, e esse livro é excelente, ele fala sobre vários métodos. Então o título é Métodos de Estudo Bíblico, publicado pela editora Mundo Cristão. Eu recomendo para você, esse livro é muito precioso. Por último, uma razão que eu tenho verificado, porque as pessoas param de estudar a Bíblia, preguiça. É isso mesmo. Os preguiçosos não estudam a Bíblia. Os preguiçosos deixam para começar a pensar na aula na véspera, e muitos no próprio dia da aula. E é uma total displicência para com a missão do ensino. Se você é um professor, você não pode ser preguiçoso. Lembre-se da palavra de Deus, lá em Jeremias 48:10, maldito que faz com negligência a obra de Deus. A obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Também em Provérbios 6, versículo 6, vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, você não pode ser preguiçoso, você precisa ser cauteloso, dedicado ao estudo da palavra. Primeiro erro que os professores cometem é o erro de pararem de estudar a Bíblia. Querido, não pare nunca, estude sempre. Conheça como estudar, aprenda sobre isso, leia sobre isso e seja um modelo de estudante da Bíblia para os seus alunos. Segundo erro que os professores cometem muito na escola bíblica: esquecer quem são os seus alunos. Não levar em consideração quem eles são. Eu digo aqui, se você conhece seus alunos, seu ensino fluirá e sua aula será relevante. Aula relevante é quando o professor conhece os seus alunos. E muitas pessoas não conhecem os seus alunos por algumas razões. A primeira, porque tem uma visão errada da sua missão. A missão de ensinar a Bíblia pressupõe relacionamento com o aluno. É diferente de você ensinar uma matéria na universidade, matemática, cálculo, química, física, não. Você está ensinando a palavra de Deus, cujo alvo é transformar vidas. Então, se você ensina a palavra de Deus, cujo alvo é transformar vidas, você precisa conhecer os alunos. Muitos professores dizem que não conhecem seus alunos por timidez. Olha, a timidez precisa ser vencida, porque a missão que você tem nas suas mãos é muito importante. Então, você precisa vencer a timidez e começar a se relacionar com os seus alunos para colher informações importantes para o ensino da Bíblia, para aplicar a Bíblia, para ajudar os seus alunos a crescerem na palavra. Muitas pessoas têm também como razão para não conhecerem e não se darem ao trabalho de conhecer seus alunos o medo de ser conhecido. Porque quando eu conheço, eu sou conhecido. Quando eu me dou para uma dinâmica relacional, eu também me deixo conhecer.
E muita gente não quer ser conhecida, tem medo de ser conhecida, então se retrai, não se relaciona. O professor não tem medo de ser conhecido porque é bom que ele seja conhecido para que os seus alunos vejam nele o funcionamento da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus funciona na vida do meu professor. E isso é muito importante para quem ensina a Bíblia. Outras pessoas não conhecem os seus alunos porque não consideram as inteligências múltiplas. E aqui está algo muito interessante, uma teoria desenvolvida no ano de 1980 por uma equipe na Universidade de Harvard, liderada pelo doutor psicólogo Howard Gardner, e desenvolveu essa teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas, onde ele demonstrou que cada pessoa aprende predominantemente a partir de uma inteligência. E ele identificou 7 inteligências. A inteligência lógico-matemática, tem gente que aprende mais com essa linguagem, a inteligência linguística, que trabalha com as palavras, a inteligência visual, não é isso? Tem gente que aprende mais vendo, a inteligência físico-sinestésica, que é fazendo alguma coisa, a inteligência interpessoal, que é se relacionando, tem gente que aprende melhor na interatividade, a inteligência intrapessoal, há pessoas que aprendem mais sozinhas, com elas mesmas ali, no computador ou no livro, e a inteligência musical, essa sensibilidade sensorial que caracteriza o modo de aprendizado de determinadas pessoas. Então, quando o professor considera a teoria das inteligências múltiplas, e eu vou ter uma live ainda essa semana com o doutor Silvino Neto, só sobre isso, inteligências múltiplas, fica aí a dica, olha aí no nosso calendário, dessa semana da Escola Bíblica, eu vou entrevistar o professor Silvino Neto, é doutor em educação, e nós vamos falar sobre as inteligências múltiplas e a escola dominical. Grave aí e não perca essa live com o doutor Silvino Neto. Então, perguntas que o professor precisa fazer sobre os alunos. Quem são os alunos? Onde eles vivem? Como eles vivem? O que fazem para viver? Que perdas já sofreram na vida? Quais são os seus hobbies? Como é a história de sua fé? Até que ponto conseguiram estudaram todo o ciclo da educação formal? Como é a sua família? E quando o professor faz essas perguntas, ele vai conhecer melhor os seus alunos. Então, o segundo erro que muitos professores cometem é se esquecerem de quem são os seus alunos. Conheça os seus alunos, não se esqueça de quem eles são. Trabalhe pesado, faça as perguntas pertinentes para que você possa conhecê-los o melhor possível. Então, já vimos aí 2 erros. O primeiro, parar de estudar a Bíblia. E o segundo, esquecer quem são os seus alunos. Terceiro erro que os professores mais cometem na escola bíblica, como evitar esse erro? Usar a tecnologia sem o know-how necessário, sem o conhecimento necessário. Aqui vai uma frase minha. Um recurso didático vai trabalhar contra você e sua aula se você não souber bem como lidar com ele. Cuidado. Então, se você quer usar um equipamento, quer usar um recurso de high-tech, de tecnologia alta, chamada de high-tech, você precisa saber como funciona. E se você vai usar sem conhecer, esse recurso ou esse equipamento pode prejudicar a sua aula ao invés de ajudar a sua aula. Quais são as dicas que eu te dou para você evitar esse erro? Primeiro, escolha o recurso adequado ao seu propósito. Não use o recurso só porque ele está disponível. Não use o equipamento só porque ele está à sua disposição. Pense, esse recurso, esse equipamento vai ajudar no propósito da minha aula, no cumprimento dos meus objetivos? Então, escolha os recursos e os equipamentos com base nos seus propósitos na sua aula. Segundo, conheça bem o equipamento antes de usá-lo em sala de aula. Isso implica em você testar, usar várias vezes,
testar ali os seus recursos, como resolver a situação, aquela situação, como ele pode dar um problema aqui, outro ali, como ligar e desligar, como trabalhar com ele durante a classe. Conheça o equipamento, estude o equipamento, não seja intuitivo, seja minucioso em saber os detalhes do equipamento. Terceiro, saiba como lidar com o equipamento. Olha, como lidar com esse equipamento? Se ele entra numa pausa automática, quando eu paro de mexer nele, ele desfoca, ele foca, como que trabalha o seu foco, qual é a sua fonte de energia, o que pode acontecer com ele durante a exposição da sua aula, e se ele parar de funcionar, como que eu faço? Então, saiba lidar com o seu equipamento. E uma outra dica, tenho mais duas, a penúltima é: tenha sempre um plano B. Preste atenção nisso. Se você decidir usar um equipamento de alta tecnologia, tenha um plano B. O que é isso, pastor Lécio? Se faltar energia, se o equipamento não funcionar, a sua aula não pode se perder. Então, planeje usar um equipamento de alta tecnologia, mas também tenha um recurso de baixa tecnologia de reserva. Caso aconteça alguma coisa, ao invés de você ficar perdendo o tempo da aula tentando resolver, você já coloca uma outra opção no lugar, porque você tem um plano B. Usar tecnologia sem um plano B é um risco muito grande. E a última dica, sempre avalie bem os recursos de baixa tecnologia. Nós estamos na era da alta tecnologia, mas isso não significa que os recursos de baixa tecnologia não sejam eficazes, não sejam alternativas extraordinárias. Às vezes, você pode ter um resultado muito melhor usando um recurso de baixa tecnologia do que preferindo usar um recurso de alta tecnologia. Isso é para você guardar no seu coração. Isso é muito importante. Então, esse é o terceiro erro: usar um recurso de alta tecnologia sem avaliar e sem estar preparado para manusear o equipamento adequadamente. Agora vamos para o quarto grande erro que os professores cometem muito enquanto estão ensinando na escola bíblica. É o erro de abandonar o hábito da leitura. Gente, ler por obrigação poderá ajudá-lo. Ler por hábito poderá salvá-lo. Ler por prazer o fará crescer. Essa é uma frase minha que eu coloco para a sua reflexão nesta hora. O professor de Bíblia precisa ser um leitor contumaz, um leitor insistente, um apaixonado pelos livros. E aqui eu quero dar algumas sugestões para você. E são sugestões bem práticas. Você pode anotar aí e se você praticar, você vai ser muito abençoado. Primeira sugestão: leia a Bíblia todos os dias. O primeiro livro do professor da escola bíblica é a Bíblia. E você precisa lê-la. Olha, se você ler 3 capítulos por dia, em menos de um ano, você terá lido toda a Bíblia. Leia as histórias bíblicas. Leia os livros bíblicos. Todo dia, separe um tempo para ler a Bíblia. Primeiro conselho. Segundo conselho, leia um livro devocional por mês. Muito importante. Os livros devocionais são riquíssimos em edificação, são fontes de exemplos, fontes de ilustrações, fontes de aplicações, além de serem muito edificantes para a nossa vida. Então, leia a Bíblia todos os dias. Primeiro conselho, leia um livro devocional por mês. Terceiro conselho, leia um comentário bíblico por trimestre. Comentário bíblico é um livro sobre os livros da Bíblia, sobre alguns livros da Bíblia. Então, cada 3 meses, leia um novo. Esse mês você lê um comentário sobre Gênesis, no mês que vem um sobre Mateus, e você vai assim alternando entre o Velho e o Novo Testamento, e você vai ficar em médio prazo, 3, 4 anos, você terá muito conhecimento bíblico
por causa desses comentários que sempre trazem uma boa introdução aos livros bíblicos e depois um trabalho de interpretação primoroso. Há comentários de excelente qualidade em língua portuguesa e em língua inglesa, também em outros idiomas. Use os idiomas que você domina e tenha comentários uma vez por trimestre. Resumindo aqui, leia a Bíblia todo dia, um livro devocional por mês, um comentário bíblico por trimestre. Outro conselho, leia um romance por ano. Gente, os romances aveludam o nosso coração. Os romances trabalham a nossa emoção, fortalecem a nossa emoção. A leitura do romance faz muito bem para nós. Pelo menos uma vez, um romance por ano. Você vai ser muito abençoado. Olha o que eu estou dizendo aqui. Leia a Bíblia todos os dias, leia um livro devocional por mês, leia um comentário bíblico a cada 3 meses, leia um romance por ano. E o último conselho, leia poesia sempre. Poesia é oxigênio. Poesia é para toda hora. Poesia você deve ler sem se cansar. Poesia é extraordinário para nós. Ela abre os horizontes da mente, ela nos faz penetrar em mundos distantes. Poesia aguça a nossa imaginação, fortalece a nossa sensibilidade. Poesia é extraordinário. A esse propósito, eu trago um verso escrito por Fernando Pessoa, esse escritor português que nasceu em 1888, morreu em 1935. Ele escreveu assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Vou ler de novo? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Não dá para ficar longe dos poetas, não é verdade? Resumo para você: leia a Bíblia todos os dias, um livro devocional por mês, um comentário bíblico a cada 3 meses, um romance por ano e poesia o tempo inteiro. Agora, já falei sobre 4 erros, vou para o 5º erro. 5º erro que os professores mais cometem na escola dominical é ler a aula. Gente, olha o que eu escrevo aqui. Ler uma aula ou um sermão é ao mesmo tempo chato, improdutivo e descomprometido. Ninguém gosta de participar de uma aula com o professor lendo a revista, lendo um texto o tempo todo. Olha, por que alguns professores fazem isso, mesmo sabendo que ninguém gosta? Primeiro, porque eles pensam que lendo vão garantir que o conteúdo vai ser passado. É um erro grave, porque quando é monótono, quando é chato, as pessoas não prestam atenção. E embora você esteja lendo todo o conteúdo não está sendo passado. Então não acredito nisso. Outros leem porque não preparam suas aulas. Então se sentem mais seguras lendo a revista, lendo o texto. Esse despreparo é desmotivante para os seus alunos. Outros leem porque têm medo das perguntas e dos debates. Se eles lerem, vão evitar. Se não lerem, vão estimular perguntas e debates. E se lerem, vão evitá-los. Também estão equivocados, porque eles vão acabar lendo e distanciando os seus alunos do conteúdo. Então, é um erro terrível ler a sua aula. Se você faz isso, comece agora a não repetir esse erro. Note que já falei sobre alguns erros. Falei sobre o erro de parar de estudar a Bíblia, o erro de esquecer quem são os alunos, o erro de usar tecnologia sem o know-how, o erro de abandonar o ato da leitura e o erro de ler a sua aula. Agora eu vou para o próximo erro, que é o erro de número 6. É o erro de transformar-se no centro da aula. Olha que coisa interessante. Aqui vai uma frase minha: uma aula eficaz
precisa ser focada no aluno e em sua vida e em sua transformação. Guarde isso no coração. O foco da aula não pode ser o professor. O foco da aula não pode ser a aula. O foco da aula precisa ser o aluno, a pessoa do aluno. Por que muitos professores acabam se transformando no centro de suas aulas? Primeiro, por orgulho. É aquela necessidade de estar no centro, de aparecer, de ser o centro das atenções. E se você não quer que isso aconteça, fuja do orgulho. Segunda razão é a imaturidade. Por causa da imaturidade, o professor acaba competindo com os alunos. Basta um aluno fazer uma pergunta inteligente e já começa a competição. Basta um aluno fazer uma intervenção melhor e já começa a competição. Imaturidade. O professor não compete com o aluno. O professor ensina e aprende com o aluno. E se ele faz uma pergunta inteligente, levanta um aspecto que você não pensou ainda, apenas seja humilde, interaja e pesquise mais para ajudar no conteúdo da sua aula. Outra razão, porque muitos acabam se tornando o centro das suas aulas, é o despreparo. Eles não aprenderam sobre didática, sobre pedagogia, não aprenderam sobre como ser um docente de excelência, portanto, não aprenderam a necessidade de centralizarem seu ensino na pessoa do aluno. Porque não aprenderam isso, acabam reproduzindo o que os seus antigos professores fizeram. Lembra daquela época que o professor enchia o quadro de matéria, ele era o dono da razão, era o rei dentro da sala de aula, o detentor do conhecimento, a aula estava centralizada nele. A aula estava focada nele. Mas o ensino exige que o aluno seja o centro, seja o foco do que está sendo ensinado, o foco, portanto, da aula. Erro número 7. Presta atenção. Erro número 7, que os professores muito cometem: dar aulas cansativas e sem inovação. Aulas cansativas e sem inovação. Eu escrevi aqui: repetir valores, crenças, princípios e conceitos é muito bom, mas repetir métodos e estratégias de abordagem pode deixar uma aula chata, uma aula previsível, uma aula que é sempre a mesma coisa, uma aula batizada pela mesmice, convertida à mesmice. Essa aula vai ser um desastre, os alunos vão fugir delas. E se você quer vencer isso, eu tenho uma dica para você. No domingo, agora, dia 25 de abril, será o dia da escola dominical, 7h30 da manhã, horário de Orlando, 8h30 da manhã, horário de Brasília. Eu vou dar uma microaula com o tema Aulas com Gosto de Quero Mais. Então, se você quer injetar motivação e inovação, assista essa microaula domingo que vem, agora, 8h30 da manhã no Brasil e 7h30 da manhã no horário de Orlando. Será a aula comemorativa do Dia da Escola Bíblica. Algumas dicas para que a sua aula não seja cansativa e nem seja mesmice. Primeira dica: devore tudo que você puder encontrar sobre aulas inovadoras e interativas. Tudo que você encontrar, devore, leia, assimile, assista. Segunda dica: assista aulas de bons professores. Onde um bom professor estiver dando aula, vai assistir. Não se preocupe com o assunto, não se preocupe com o tópico, com o tema, se preocupe com o professor. Vai lá para aprender com ele. Como que ele envolve a turma, como que ele ilustra, como que ele aplica as atividades, como que ele faz, como que ele motiva, como que ele se comporta. Assista aulas de bons professores. Terceiro, pratique e pratique mais uma vez. Ensinar bem, a gente aprende ensinando muito. Quanto mais você ensinar, mais você vai aprender. Quanto mais você tiver a oportunidade de ensinar, aproveite essa oportunidade e ensine bastante, porque se você ensinar bastante, você vai aprender bastante e você vai ser um professor melhor a cada dia. Esse foi o erro de número 7. Agora preste atenção, eu vou falar sobre o erro de número 8, mas deixe eu aqui, mais uma vez, dar uma recapituladazinha para você se situar o que nós já cobrimos, né?
Primeiro erro, parar de estudar a Bíblia. Segundo erro, esquecer quem são os alunos. Terceiro erro, usar a tecnologia sem o know-how. Quarto erro, abandonar o hábito da leitura. Quinto erro, ler a aula ao invés de ensinar a aula. E sexto erro, transformar-se no centro das aulas. Sétimo erro, dar aulas cansativas e sem inovação. Oitavo erro, fugir do assunto da aula. Olha, isso acontece demais. Logo que começa a aula, já começa um converseiro e o assunto sai e ninguém mais se lembra do que está sendo ensinado. Por que isso acontece? Vou te dar algumas razões. Primeiro, ausência de planejamento. Quando o professor não planeja a sua aula, o que vai acontecer ali, ninguém pode saber. Ele não planejou, ele não tem um roteiro, ele não tem um projeto, então alguém vai pegar a palavra, vai fazer uma pergunta, trazer um assunto e a coisa vai degringolar. Segundo, ausência de conteúdo. Quando o professor não domina o conteúdo daquilo que ele está ensinando, logo alguém faz uma pergunta, outro faz outra pergunta, começa um debate, alguém joga para o outro lado a conversa e a aula acaba e a conversa prossegue. E a aula deixa de existir para existir um bate-papo religioso. E também por inabilidade pedagógica, inabilidade do ato de ensinar. O professor tem a habilidade de dosar o tempo, a participação do aluno, não permitir que ninguém monopolize o tempo da aula, que fale a mesma pessoa várias vezes, e ele vai dosando isso com gestão firme, contundente, embora amorosa e carinhosa, mas mantendo a aula no seu foco. E você precisa também colecionar, tentar fazer a coisa certa, não é isso? Tentar dar aulas melhores, tentar trazer o assunto correto para a sua sala de aula. Isso vai ajudar você muito no seu planejamento. O oitavo erro é, portanto, esse: fugir do assunto da aula. Professor, por favor, não permita que a sua aula fuja do assunto, né? Não deixe isso acontecer de forma alguma, né? Aula dentro do assunto o tempo inteiro. Seja zeloso disso, não vacile com isso. Nono erro que os professores cometem muito: usar a linguagem errada. Falar correto e bonito não garante a comunicação. Falar correto e fácil, sim. Eu tenho que comunicar ao invés de apenas falar. E muitas pessoas falam a linguagem muito alta, muito rebuscada, o aluno não entende nada. Muitos professores dominam um vocabulário mais rico, mais farto, mas os alunos não, então a aula vai se perder. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, ilustrar. Quanto mais ilustrações, melhor. Quanto mais comparações, melhor. Quanto mais você ilustrar, melhor para a sua aula. Segundo, use uma versão mais simples da Bíblia. Para você estudar, use todas as versões. Mas na hora da aula, use aquela versão mais fácil, mais simples. E eu aqui indico para você tranquilamente a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, uma linguagem simples, tranquila, que qualquer pessoa pode acompanhar. Terceiro, pergunte. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Está tudo ok? Posso ir em frente? Alguma dúvida? Essas perguntas estimulam o feedback, o retorno, e você fica sabendo se as pessoas estão compreendendo você. Outra dica: considere os alunos, não é isso? Aquele aluno, à medida em que você vai conhecendo sua turma, tente usar os vocabulários dos alunos, de onde eles são, quais são as profissões deles. À medida em que você usa termos que são afins à vida deles, isso facilita o aprendizado da parte dele. Última dica: explique. Sempre que for necessário, mesmo você usar uma palavra mais rebuscada, uma expressão mais elaborada, um termo menos comum, explique o significado. Olha, eu estou usando essa palavra, o sentido é esse, o significado é esse, e isso vai ajudar tremendamente seus alunos a crescerem enquanto alunos da escola bíblica. Tchau, 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 tchau!
Estamos chegando no 10º erro, não é isso? Deixa eu recapitular aqui para a gente poder finalizar juntos aí com o 10º erro. Primeiro erro mais cometido, parar de estudar a Bíblia. Se você parou, retome. Segundo erro, esquecer quem são os seus alunos. Quem são eles? Onde eles vivem? Como vivem? Do que tratam no seu dia a dia? Não cometa esse erro. Conheça seus alunos. Próximo erro, terceiro, usar a tecnologia sem know-how. Use o que você sabe usar, o que você sabe manusear e o que você tem segurança. Nunca se esquecendo do plano B. Próximo erro, abandonar o hábito da leitura. Esse é o erro de número 4. Erro de número 5, ler a aula. Por favor, nunca leia a sua aula. Professor não é para ler a aula, senão seria leitor da aula. É professor, é para ensinar, é para interagir com a turma. Sexto erro, transformar-se no centro da aula. Você não é o centro, a aula precisa ser focada no aluno. Saia de debaixo do holofote e deixe a turma debaixo dele. Dar aulas cansativas e sem inovação é o próximo erro que muitos cometem. Não faça isso. Siga as dicas que eu dei para que as suas aulas sejam dinâmicas, inovadoras, criativas. Outro erro, fugir do assunto da aula. Você não só não deve fugir, mas como não deve permitir que ninguém faça o assunto da aula desvirtuar-se. A aula tem que ficar dentro do seu tema para alcançar o seu objetivo. Nono erro, usar a linguagem errada. E agora, 10º erro da nossa lista aqui. Não aplicar o conteúdo à vida dos seus alunos. Olha a frase que eu coloquei aqui. Aulas informativas podem agradar, mas não mudam a vida dos alunos. Você não está lá para informar sobre a Bíblia. Você está lá para ensinar a Bíblia e aplicar as lições da Bíblia à vida dos seus alunos. Algumas dicas, o que vai ajudar você a não dar aulas meramente informativas? Primeira coisa, você precisa encontrar o tesouro. O tesouro está nas profundezas da Bíblia. Estude com afinco, com dedicação, e você vai, com certeza, encontrar tesouros para serem aplicados à vida dos seus alunos. Segundo, conecte, ok? Liste os itens do conteúdo formativo da sua aula e vai conectando isso com a vida dos seus alunos. Isso é tremendamente importante. Terceiro, exemplifique. Traga exemplos tanto da Bíblia como da sua vida pessoal. Isso vai enriquecer a aula, vai facilitar o aprendizado. E os exemplos que nascem da sua própria experiência são os mais poderosos, os que funcionam melhor. Depois, tenha compaixão. Mudar é um processo. A transformação não acontece da noite para o dia. Seja misericordioso, seja paciente, aplique as verdades à realidade das pessoas, mas com aquela paciência de esperar por elas, para que elas possam, no tempo certo, frutificar e serem abençoadas. Aqui estão, portanto, os 10 erros que os professores mais cometem na escola bíblica. Mencionaremos pela última vez a lista dos 10. Parar de estudar a Bíblia, esquecer quem são os alunos, usar tecnologia sem o know-how, abandonar o ato da leitura, ler a aula do começo ao fim, transformar-se no centro da aula, dar aulas cansativas e sem inovação, fugir do assunto da aula, usar linguagem errada e não aplicar o conteúdo à vida dos alunos. Aqui estão, portanto, os 10 erros que os professores mais cometem na escola bíblica e como evitá-los. Espero que com essa microaula você tenha ganho aí uma energia, uma injeção de ânimo para a transformação das suas aulas e não cometer mais estes erros. Lembro também que aqui nessa microaula eu precisei sintetizar todo esse conteúdo, está explanado de maneira ampla, abrangente, muito abrangente, no e-book que eu escrevi com esse título, Os 10 erros
que os professores mais cometem na escola bíblica e como evitá-los. Esse e-book eu estou dando gratuitamente para você. Você só precisa me seguir aí no Instagram e mandar um direct para mim, uma mensagem no direct dizendo: eu quero este e-book. Vou dizer mais. Amanhã, 5 da tarde, horário de Brasília, e 6 da tarde, horário... Aliás, 5 da tarde, horário de Orlando, digo, e 6 da tarde, horário de Brasília, vamos ter a terceira noite da Semana da Escola Bíblica. Amanhã teremos uma live e vai ser muito importante. E eu quero você aqui. E você pode trazer mais pessoas, e essas pessoas que vierem também poderão ganhar o e-book. E se você quiser que outras pessoas ganhem, pastor, eu conheço alguém que não está aqui, não pode participar nesse horário, então você pode dizer, olha, vá lá no Instagram do Pastor Lécio, essa live, essa aula fica gravada no meu IGTV, e assista lá e participe, e vá até o Instagram dele, torne-se um seguidor dele, porque você vai ter acesso a muito conteúdo, sempre muita coisa boa lá, sobre quem ensina, para quem ensina a Bíblia, para quem estuda a Bíblia, e você também poderá ganhar o seu e-book. Eu quero aconselhar você a não perder esse e-book. Escreva um direct, Pastor Lécio, eu quero o meu e-book, torne-se um seguidor, quero fazer uma grande turma no meu Instagram de gente interessada na Bíblia, interessada no estudo da Bíblia e interessada no ensino da Bíblia. E você é uma dessas pessoas. Muito obrigado por ter acompanhado essa microaula, que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, estamos na Semana da Escola Bíblica aqui no meu Instagram e você está convidado a participar todas as noites até sábado, sempre o mesmo horário, 5 da tarde em Orlando, 6 da tarde em Brasília, e no domingo, dia da Escola Bíblica, 7h30 da manhã em Orlando, 8h30 da manhã em Brasília, e no resto do Brasil, e nas áreas que acompanham o horário de Brasília, vou ter a microaula Aulas com Gosto de Quero Mais, para celebrarmos juntos o dia da Escola Bíblica. Vamos orar pela Escola Bíblica, vamos trabalhar pela Escola Bíblica, não deixemos a Escola Bíblica de lado em segundo plano, não deixemos a Escola Bíblica morrer, pelo contrário, vamos revitalizá-la, porque ela é um poderoso instrumento, uma poderosa ferramenta para o crescimento da igreja. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã na terceira noite da Semana da Escola Bíblica no meu Instagram. Fique com Deus, bom estar com você, até logo mais. Olha, seja meu assinante, mande um direct para ganhar um e-book. Fique na paz, tchau, tchau.